Bom dia, queridos e queridas alunas e alunos, tudo bem com vocês? Nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, né, aqui na plataforma. A nossa escola ela não vai retornar ainda, né, nessa semana. A gente está vendo a melhor data para preparar tudo direitinho para vocês. Os que irão voltar, né, retornar no nono ano com o ensino híbrido. Mas nós só vamos voltar quando a escola tiver com segurança, com tudo organizado, né, com os professores já imunizados também, para minimizar o risco de vocês também, já que vocês ainda não receberam as vacinas, né? E eu espero que seja breve. Com fé em Deus será, né? Vamos torcer para isso. Eu vou começar a aula de hoje com a leitura desse texto, que é do próprio Augusto Cury, né? E ele é parte do livro Filhos Brilhantes, Alunos Fascinantes. É um pedacinho do texto, porque nós vamos continuar falando sobre como se constrói uma liderança multifocal, né? Quais essas diferenças de ser um líder multifocal e um líder unifocal, como é que a gente deve aproveitar isso para a nossa vida pessoal. Então, o texto começa dizendo o seguinte: eu perdi tempo. Teve a coragem de dizer Romanov e acrescentou: eu era um especialista em apontar falhas do meu pai e da minha mãe. Até que entendi esta frase que vou escrever na lousa. Bons filhos conhecem o prefácio da história dos seus pais. Filhos brilhantes vão muito mais longe. Conhecem os capítulos mais importantes das suas vidas. Gente, só para interromper aqui um pedaço. O que é prefácio? Vocês já ouviram falar nessa palavra? Prefácio é um resumo do livro. Se você pegar um livro qualquer, um romance, uma ficção, uma história ou livros de conhecimento em geral, a maioria dele, eu não estou falando de livros didáticos, mas até esses eu acredito que possuam também. Mas todo livro possui um prefácio, que é justamente um resumo do que aquela obra quer dizer, né? E ele está dizendo que bons filhos, os filhos bons, normais, comuns, eles conhecem o resumo da história dos seus pais, conhecem superficialmente. Mas os filhos brilhantes, né, aqueles filhos realmente que são incomparáveis, que são maravilhosos filhos, que são filhos esplêndidos, eles vão muito mais longe, eles vão conhecer os capítulos mais importantes das vidas dos seus pais. Então, muitas vezes a gente não conhece a vida dos nossos pais de fato. A gente tem uma ideia, mas a gente nunca teve curiosidade, às vezes, né? Não estou dizendo todos, mas muitas vezes a gente nunca teve a curiosidade de conhecer realmente a fundo essa história. Então, essa frase, ela diz muito, né? E Romanov completou: os jovens que trabalham essa característica em sua personalidade desenvolvem a arte de ouvir, a arte de dialogar, a capacidade de se colocar no lugar dos outros, de superar conflitos e de desenvolver relações saudáveis e felizes. Os alunos, entendendo o que seu mestre lhes estava querendo dizer, compreenderam que bons filhos conhecem um comportamento visível dos seus pais. Filhos brilhantes conhecem suas lutas interiores, suas dificuldades, suas aventuras, mas olharam para a sua história e perceberam que não conheciam seus pais. O próprio Romanov passou por essa situação. Seu pai era rígido, fechado, intolerante e super preocupado. Vivia para o trabalho e não trabalhava para viver. Não tinha tempo para brincar e praticar esportes com ele. Punia-o por qualquer erro. Tornou-se um mestre em karatê para poder enfrentá-lo. Um dia resolveu investigar por que seu pai era tão rígido e calado. Descobriu coisas inimagináveis.
Quando jovem, seu pai havia vivido o drama da Segunda Grande Guerra Mundial. Desvendou que ele passara fome, vira amigos sangrando e sofrendo nos campos de batalha. Compreendeu assim que ninguém pode dar aquilo que não tem. Não era tolerante, porque fora criado num ambiente em que havia medo, miséria e insegurança. Quando entendeu o sofrimento que seu pai viveu na juventude, ele o perdoou. Então, é só para vocês terem a noção de que muitas vezes nós somos superficiais em conhecermos os nossos pais. Nós podemos ser até bons filhos. E a gente não entende direito, às vezes, o porquê dos pais agirem de determinadas formas. Às vezes a gente não entende a falta de um abraço, a falta de um carinho, a falta de um aconchego, o pai ou a mãe ser mais carinhoso, ser mais próximo. Então é preciso você investigar, conhecer o passado do seu pai e da sua mãe, saber o que levou ele a agir de uma forma que não lhe agrada muito, ou até a personalidade que ele ou ela tem, né? Então isso ajuda muito a gente a compreender as pessoas. E eu não vou restringir essa questão somente aos pais, não. Isso vale para todas as relações pessoais. Quando você conhece as pessoas melhor, você sabe muitas vezes o motivo dela ser daquele jeito que ela é. Você consegue entender melhor as pessoas. E isso é uma característica de um líder multifocal, que tem tem essa possibilidade de enxergar e de ver através de diversos ângulos, certo, gente? Então aqui eles falam dinâmica, né? Desvendando o enigma da liderança multifocal. Então, como é que a gente se torna esse líder multifocal? Nessas aulas que vão suceder a essa, a gente vai trabalhar justamente isso. Mas primeiro é preciso que você saiba, você mesmo, o que é ser um líder para você, né? Para você, o que é ser líder? E quais são os exemplos de liderança? Quais são seus exemplos de liderança? Quem são as pessoas que você considera líderes, né? Isso aí está na tarefa de vocês, é para vocês responderem lá. E aqui é para vocês refletirem, né? Algumas características, tanto do líder unifocal quanto do líder multifocal. Um líder unifocal, ele torna-se especialista em abrir janelas killer. Lembram das janelas killer? Aquelas que você vê através de coisas tristes, ruins, que vão lhe trazer sentimentos ruins, né? Então, ele é uma pessoa que tem esse olhar unifocal e que ele vai se tornar um líder unifocal, ele se torna realmente um especialista em abrir essas janelas killers nos outros, como insegurança, baixa autoestima, sentimento de incapacidade, bloqueio de criatividade, medo e tensão, desmotivação e muito mais. Por isso, fica registrado de maneira negativa na memória das pessoas com quem convive e pouco as influencia e motiva. Então, gente, quando a gente tem essa liderança unifocal, a gente enxerga as coisas apenas por um olhar e a gente abre muito mais janelas killers e a gente tem essas características, né, de insegurança, de baixa autoestima, às vezes esse sentimento de não ser capaz, né, não são pessoas criativas, são desmotivadas, acham que tudo não vai dar certo, sempre tem empecilhos, barreiras. Apesar da pessoa estar ali exercendo uma função, um cargo de liderança, mas mesmo assim só consegue ver as coisas por um lado negativo. E infelizmente existem pessoas assim, né? Já aquele líder multifocal, ele é especialista em abrir janelas light nos outros, porque os outros vão se contagiar com essas características do líder multifocal, porque
ele, ele tem essa questão do acolhimento, né? Ele consegue acolher, elevada autoestima, sentimento de respeito à sua individualidade, ou seja, ele sabe respeitar cada um dentro das suas individualidades, ele não quer que todo mundo seja igual. Ele tem um sentimento de capacidade, de autopercepção positiva, ou seja, ele acha que todo mundo é capaz dentro das suas possibilidades, mas que às vezes consegue mais além, não é? Ele trabalha com essa questão do aumento da criatividade, ele estimula que você se sinta mais criativo e você acredite no seu potencial, né? Ele lhe encoraja e muito mais coisas. Por isso fica registrado de maneira positiva na memória das pessoas, ou seja, quando você trabalha com pessoas que estão ali lhe encorajando, sendo criativo, que acham que as coisas vão sair tudo da melhor maneira e tudo, isso aí lhe dá uma sensação melhor de bem-estar, e por isso fica registrado na memória, né, da pessoa, essa maneira positiva com que as pessoas convivem, motivando-as e influenciando-las de maneira saudável. Então, gente, essas são diferenças muito marcantes, né, de pessoas que exercem a liderança dessa forma. E o que é liderança? Liderança é a ação e não posição. Entendam isso. Muita gente acha que ser líder é estar ocupando um cargo, é ser o diretor da escola, é ser o diretor adjunto, é ser a coordenadora. Isso não é liderança, tá? Eu posso exercer a liderança em qualquer função, em qualquer situação, porque ela não é uma posição, e sim é uma ação. Então, você pode se tornar líder com suas ações, independente do que você faça. Então, seja você um líder multifocal, seja um construtor de janelas lights, tá certo, gente? Então, nós ficamos por aqui hoje. Façam as tarefas de vocês, releiam aquele texto inicial, é bem bacana. Procurem praticar essa liderança multifocal, tá bom? Um beijo grande e até a próxima.